Fala comigo, Bruno Negro, galera, tô trazendo aqui pra vocês um trechinho aí do programa Fechamento Sport TV e da Sport TV. Bora dar uma olhada no que disseram os comentaristas da mesa: André Rizek, Felipe Melo, Abel, Rafael Sobis e companhia sobre o jogo do Mengão aí. Um empate com gosto amargo aí contra o Corinthians. Flamengo com um bom resultado, tendo em vista que o Flamengo jogou uma parte do segundo tempo com um jogador a menos. Corinthians jogando em casa, estádio lotado, os corintianos apoiando 90 minutos, mas saiu com aquele gostinho de dava pra ter vencido, galera. Bora dar uma olhada no que eles disseram sobre isso, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino e hypando o vídeo. Créditos aí a GETV, mas está disponível no Globoplay por assinatura, link tá aqui na descrição como créditos. Agora, sem mais delongas, partiu ouvir o que disse a mesa sobre esse Corinthians 1, Flamengo 1. Estamos puxando muito pelo Corinthians, até porque o Corinthians tratou o jogo de hoje como o acontecimento da semana, né? Quando ele decide descansar titulares contra a Chape fora de casa, e o Corinthians tem o Dorival, claramente acha que o time não tem elenco para ficar jogando 2 vezes por semana, então o Corinthians tem escolhido jogos. Normalmente os jogos de Copa, ele faz de alguns jogos do Campeonato Brasileiro a sua missão. É assim desde o ano passado e foi assim nessa semana, e hoje não conseguiu ser bem sucedido nessa missão. Do lado do Flamengo, vocês acham que o Leonardo Jardim já conseguiu mudar alguma coisa, imprimiu alguma marca? Como é que vocês estão vendo esse comecinho de Jardim? Olha, eu gosto de times como o Flamengo, que tem um elenco tão recheado, que é um time muito forte, um time muito técnico e rápido e veloz. Você tem de tudo, né? Eu gosto de colocar um time assim para marcar sempre pressão, sabe? Você pega um Corinthians, por exemplo, que já vem há tantos jogos sem vencer, jogando fora de casa, sabe como é que é a pressão da torcida? Você marcar pressão, porque a probabilidade de você roubar uma bola no campo adversário e com um time tão forte como é o do Flamengo, de tanta qualidade, você fazer gol é muito grande. Eu já vi isso, uma falha de saída de bola do Hugo, e 3 toques na bola, o Flamengo conseguiu fazer o gol. Mas eu acho que ele já deu entrevista, inclusive, falando que ele não gosta desse negócio de tanta posse de bola improdutiva, né? Toca para um lado, toca para o outro, toca para o lado, toca para o outro. E isso ele já tem colocado isso no Flamengo. A gente vê um Flamengo não com tanta posse como tinha com o Felipe Luiz, com um pouco menos de posse de bola, mas é um Flamengo que quando tem a bola e tem a oportunidade, ele verticaliza rápido. O que tem algumas... Quem acompanhou de perto o trabalho dos técnicos, entra ao vivo aqui direto da Neoquímica Arena, são os nossos repórteres Zé Renato Ambrosio e o Fábio Jupa, que falam conosco ao vivo da Neoquímica Arena. Zé Renato, boa noite a vocês, bem-vindos. Oi, Rizek, amigos, boa noite para todo mundo ligado com a gente no Sport TV. Um dia que os dois técnicos acho que saem com bastante coisa para pensar, né? O do Corinthians especialmente saiu bastante nervoso, irritado, o time todo reclamando com a arbitragem, acharam que segurou muito o jogo ali no final, mas com uma preocupação, Jupa e amigos, em relação ao departamento médico. Porque perde o Memphis Depay na assistência do gol. O Memphis depois voltou, ficou no segundo tempo sentado ali no banco de reservas, o tempo todo com a mão na coxa direita. Preocupação inclusive para a convocação para a seleção da Holanda. Então perde o Memphis, depois tem o Breno Bidon reclamando de dores nas costas, tem um lance no primeiro tempo que o Pedro tenta dar um voleio na área e o Bidon se estica para defender essa bola e acaba esticando as costas também. Outra preocupação é um departamento médico que começa a minar peças importantes do Corinthians, e é isso que a gente quer saber também quando os jogadores e os personagens passarem por aqui. De longe não foi um resultado satisfatório. Pela reação dos jogadores e pela entrevista do Gustavo Henrique no fim da partida, o Corinthians não sai satisfeito, precisava reagir. Dorival falava isso no começo da transmissão com a gente, de que o time ainda precisa encontrar ali o seu melhor jeito, a sua melhor forma, de que vai encontrar, mas hoje não foi esse dia. Jupa, do Flamengo, faz um apanhado aí dessas reações pra gente. O Flamengo é justamente o contrário, né? O Léo Jardim sai muito satisfeito. Não pelo resultado propriamente, mas como o Flamengo se comportou depois de ter um homem a menos desde os 7 minutos do segundo tempo. Danilo falou isso também, que o time, claro, veio aqui para vencer, começou jogando bem, mas diante das circunstâncias, o que o Flamengo apresentou depois com um homem a menos durante todo o segundo tempo, o time sai muito satisfeito, e foi isso que as reações deixaram muito claro após o jogo, né? Os jogadores se abraçando, os jogadores se cumprimentando. Houve um abraço que me chamou muita atenção, do Jorginho e o Danilo. São os dois jogadores experientes, o Danilo, o Jorginho jogando ali à frente do
do Danilo, os dois caras que estavam comandando a cozinha ali do Flamengo, e o Flamengo teve sucesso em se defender contra um Corinthians com 11 jogadores, e eu acho que isso também passa pelo Léo Jardim, que durante o primeiro tempo todo, a grande preocupação dele era a sincronia de movimentos para arrumar o time defensivamente, para justamente tentar evitar o Corinthians chegando pelos lados, e o segundo tempo o Flamengo conseguiu fazer isso, né, com um homem a menos, e eu acho que sai aqui satisfeito com o resultado pelas circunstâncias do jogo. O Flamengo veio aqui para vencer, mas sai satisfeito pelas circunstâncias do jogo. E não tem nenhum jogador machucado, né? O Vitão saiu, a gente vai confirmar ali se houve alguma coisa com ele, mas não pareceu nada grave, não parecia nada grave. O Flamengo agora se prepara para jogar contra o Bragantino no próximo dia 2. O Corinthians tem o Fluminense pela frente, o Flamengo sai com essa invencibilidade do Leonardo Jardim e o Corinthians já 7 jogos, mais de um mês sem vencer, Rizek. Bom trabalho por aí. Daqui a pouquinho a gente mostra ao vivo as entrevistas do Jardim e do Dorival. Losetti, estava com você a palavra. Não, é que o Felipe estava falando sobre a questão da posse de bola e uma mudança em relação ao Flamengo do Felipe para o Flamengo do Leonardo. Tem as coisas boas e também tem as questões a serem resolvidas. Hoje, depois que faz 1-0, por exemplo, o Flamengo poderia ter controlado melhor o jogo, a meu ver. Quais são as coisas boas para você até aqui? Não, eu acho que assim, quando o Felipe fala de um time mais vertical, não a gente prefere isso ou prefere aquilo. Cada treinador tem a sua maneira de fazer o time jogar melhor. O Flamengo do Felipe joga melhor como o Felipe acredita que ele pode jogar, e a mesma coisa com cada treinador. O do Leonardo Jardim... Achei que o Paquetá melhorou com o Jardim, mas poderia ter melhorado com o Felipe também. Exato, mas a tendência é ele melhorar com qualquer treinador, porque ele é um grande jogador e fisicamente ele vai se adaptando, ele vai se entrosando, ele ainda tem dificuldade sem a bola. O gol do Corinthians, o Bidu está completamente desmarcado e é do Paquetá essa responsabilidade, mas ele faz um belo gol e com a bola ele faz ótimos movimentos. Dá para ver nas divididas que ele já está mais preparado, mais forte, ganhando várias no corpo, no ombro e tal. Só que eu acho que o Flamengo controla menos o jogo, tem menos qualidade na saída de bola, tem mais dificuldade para sair de uma pressão feita pelo adversário. Quando o Corinthians subiu a marcação, conseguiu recuperar bolas no campo de ataque, o Flamengo saía fluido muito mais com o Felipe. E aí é importante dizer, quando eu falo o Flamengo do Felipe, é o Flamengo do primeiro ao último jogo do Felipe, não é o Flamengo de 2026, claro, né? Que é uma covardia a gente tomar como recorte de um time super campeão os últimos 2 meses em que a gente tem uma série de coisas ali que aconteceram. Sem pré-temporada, né? Óbvio. Então o Flamengo do Felipe é o Flamengo do todo. Desculpa te interromper rapidamente, eu ia dizer isso. O Flamengo do Felipe deu certo. Muito. Isso é sem discussão. Claro. Você pode discutir, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, ou em certo jogo... Exato. O Flamengo do Felipe Luiz deu muito certo. Exato. Foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, então... Exato. Com vários jogos jogando muito bem. Muito bem. Se é o Felipe Luiz hoje, se é o Felipe Luiz que continuasse, teria as vitórias com o Felipe Luiz. Isso. Sabe, continuaria, voltaria a vencer... Sabe, porque o Felipe Luiz é um grande treinador. O Felipe Luiz é um grande treinador e já mostrou. Antes o Felipe Luiz era, será que vai dar certo, né? É uma incógnita, vamos ver, vamos dar. Hoje não, hoje o Felipe Luiz é o cara que já ganhou um monte de títulos. E eu não tenho dúvida alguma de que daqui a pouco nós vamos ter a notícia que o Felipe Luiz vai estar em grandes clubes na Europa. Na Europa, porque potencial para isso tem. Desculpa que eu te interrompi. Não, imagina, mas é isso mesmo. Eu ia dizer, tem dinâmicas diferentes. Você vê os dois laterais muitas vezes ao mesmo tempo abertos, o Samuel Lino vindo um pouco mais para dentro. Você olha o mapa de posicionamento médio dos jogadores, você tem o Alexandro bem aberto, um pouco diferente, que ele ficava mais na saída de bola. Mas assim, eu acho que o tempo vai determinar também o Flamengo do Leonardo Jardim. É muito precoce ainda, muito cedo. E quem agradece, agora diga, quem agradece é o Palmeiras. É isso aí. Quem agradece é o Palmeiras, porque enquanto os outros times estão ali nas suas bagunças ali, o Palmeiras está indo. O campeonato, para mim, se o pessoal não se ligar, o campeonato já está bem claro para o Palmeiras. Mas segundo o Caleri, joga sempre do mesmo jeito, segundo o Caleri também, né? Mas não é cedo. Imagina se jogar diferente. Peraí, o Flamengo tem... Como assim, Sobe? O Flamengo tem um jogo a menos, porque o Palmeiras... Muito cedo. Da mesma forma que a gente faz um recorte do Felipe, que foi super vencedor, faz o recorte do Abel, que é um pouquinho maior, com mais lastro. O que o Palmeiras fez ontem com o São Paulo, os dois começam o jogo, 16 pontos, jogo grande. O Palmeiras simplesmente bota o São Paulo no lugar dele, no momento dele. Botou na caixinha, porque controlou o jogo todo. Verdade. Jogando fora com 50, 60 mil pessoas. Com bola ou sem bola, né, Rafa? Não, exatamente. Assim, o Palmeiras é um time insuportável de jogar contra. É o pior time que tem para jogar contra. Já tá ali, ó. Ninguém dá nada, não faz um espetáculo, tá ali. Então, assim, até o Flamengo se encontrar com seu novo treinador, achar as melhores peças, até encaixar o Paquetá, todo mundo...
Palmeiras tá indo. E o Palmeiras, depois que vai, é o pior time que tem. Você vê, o Flamengo hoje entrou em campo com menos pontos perdidos do que o Palmeiras, né? Ao empatar, hoje ele chegaria a 17 se ele vencer o jogo que ele tem para fazer, né? Mas assim, que é o Mirassol em casa, inclusive, né? E o Mirassol, que está muito claro, não é mais o mesmo Mirassol do ano passado. Inclusive está na zona de rebaixamento. Exato. Não é aquele Mirassol bicho papão do ano passado, sem dúvida. Aquele jogo que o Sub-20 fez contra o Mirassol na temporada passada, 3x3, puta jogaço, cara, 3x3, muito bom, um jogo excelente do Flamengo. O Sub-20 provavelmente venceria. O Sub-20 do Flamengo provavelmente venceria se aquele mesmo Sub-20 enfrentasse hoje o Mirassol de 2026. Mas enfim, isso não é papo pra esse momento, né? Já que o Flamengo vai enfrentar o Mirassol no devido momento e provavelmente vai vencer. Mas é o seguinte, cara, que papinho, hein, Sobs? Já, cara, já, mal começou o Campeonato Brasileiro, já tá falando que o Palmeiras é o campeão. Tanto que o André Rizek ficou até surpreso. Falou, pô, que isso, calma aí, o Flamengo tem um jogo a menos. Ainda tem muito campeonato pela frente. Estamos em março ainda, o Brasileirão brasileiro vai terminar só em dezembro. Então calma aí, Sobs. Esse é o puro suco aí da imprensa paulista. O cara puxou o saco do Palmeiras ao vivo e olha o nível, né? Falando que já é campeão brasileiro com menos de 10 jogos. De 10 jogos feitos no Campeonato Brasileiro. Mas é sempre assim, né? Depois falam que o Flamengo que é beneficiado pela imprensa. Vai entender. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês aí. Foi um jogo bom do Flamengo. Quem passa mais vexame? É o Corinthians, já que com um a menos, com um jogador a mais, não conseguiu vencer o Flamengo jogando para sua torcida Neoquímica Arena lotada. Muito corintiano, meu amigo. Parecia até IA de tanto cara que tinha. Parecia que era mentira, que juntaram lá porque tava tudo espremido ali. Enfim, a torcida do Corinthians mostrando, né, porque que o Flamengo e Corinthians é chamado de clássico das multidões. Ambas as torcidas aí tem muitos torcedores fanáticos. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião sobre esse jogo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.